versículo 30 e 31. Como eu disse, né, por conta aqui da gravação, né, nós vamos dar início à terceira mensagem do Evangelho de João. Nós veremos hoje os versículos de 6 a 14, provavelmente, se Deus assim nos permitir. A pretensão é essa. Então, esses versículos do 6 ao 14, do capítulo 1 do Evangelho de João. E antes de nós entrarmos propriamente nesses versículos, gostaria de ler com os irmãos o capítulo 20 de João, o versículo 30 e 31. Diz assim: Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vou ler o 31 de novo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós temos o Evangelho de João, né? O Evangelho, na verdade, Jesus Cristo, segundo ou conforme a pena, né, escrita de João. É o texto inspirado, o texto sagrado que nós estamos diante dele, e nós estamos vendo aqui o próprio apóstolo João dizendo a razão dele ter escrito este evangelho, a razão pela qual o Espírito Santo o conduziu a escrever este evangelho, e ele cita aqui essas razões. Nós sabemos que o evangelho de João é um evangelho que cita aí 7 sinais, né? Alguns dizem o 8º, contando com os peixes que Jesus apresenta já no capítulo 21, quando ele já está ressurreto. Mas a maioria dos estudiosos falam em 7 sinais, os 7 primeiros sinais descritos até o capítulo 12 do Evangelho de João. E João está mencionando isso. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais que não estão neste livro. Mas estes que estão aqui, eles foram registrados com um propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós sabemos que o apóstolo João, ele escreveu tanto o Evangelho de João, as suas 3 epístolas e o Apocalipse, aproximadamente todos, mais ou menos no mesmo período. E a datação que se dá para esses textos em torno do ano 90 depois de Cristo. Considerando que Jesus tenha morrido mais ou menos ali no ano 33 depois do seu nascimento, nós estamos falando de textos em torno de 60 anos após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor. E nesse período de tempo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, as primeiras comunidades, as primeiras igrejas, as primeiras assembleias começavam a experimentar um esfriamento e começavam também a ser atacadas com várias correntes de pensamento da filosofia, inclusive pela proximidade com os gregos. Isso foi alcançando essas primeiras comunidades, as primeiras assembleias, as congregações, e trouxe a necessidade de resposta pelo Espírito Santo para que esses irmãos, esses fiéis, pudessem reconhecer toda a glória e toda a divindade de Jesus Cristo e pudessem, com isso, se fortalecer. Por isso que aqui João nos diz o seguinte: este evangelho que foi escrito é para ressaltar que Jesus é ungido, é o Messias, é o enviado, é sobre ele que todas as profecias do Antigo Testamento versam, e ele está para os homens como o único que tem a vida. E, sendo filho de Deus,
ele se apresenta com a mesma natureza de Deus, porque o conceito de filho de Deus é muito claro, em especial para os judeus, que alguém que se diz filho de Deus se faz da natureza de Deus, e por isso que quando Jesus falou a respeito disso, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo e diziam, né, blasfêmia, blasfêmia, que ele estava possuído de demônio, porque ele estava se fazendo filho de Deus. Então, é importante nós entendermos todo esse contexto em que o Espírito Santo vem apresentar as verdades, apresentar a sua doutrina, apresentar esse conhecimento para que, conhecendo a verdade e a verdade habitando em nós, a verdade nos conduzindo, nós possamos gozar da liberdade, possamos gozar de toda a verdade do Evangelho e, especialmente, irmãos, que crendo que Jesus é o Filho de Deus, nós tenhamos vida, vida em seu nome. Olha que coisa, né? Quando nós falamos assim, para que crendo tenhais vida em seu nome, isso nos leva a meditar e perguntar hoje se cada um de nós tem desfrutado de vida, tem desfrutado dessa vida que Jesus, mesmo no Evangelho de João, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, irmãos, a nossa vida com o Senhor tem sido uma vida de gozo, o nosso viver cristão tem sido marcado pela a vida abundante do Senhor, pela alegria de ser um filho de Deus e ter o gozo da presença de Deus e experimentarmos diariamente essa condição de ter a vida incriada, né? E de ter essa vida divina em nós, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, como é importante nós hoje meditarmos e considerarmos diante do Senhor, Senhor, depois de 10, 15, 20, 30 anos caminhando com o Senhor, eu continuo ainda na abundância da tua vida, eu continuo ainda na abundância da tua graça, na abundância da alegria da salvação. Então, nós olhamos para esse evangelho como as boas novas, né, como essa manifestação trazida pelo Espírito Santo através de João, mostrando toda a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que, crendo que ele é o Filho de Deus, todos nós venhamos a ter vida e vida em abundância no seu nome. Nós, como cristãos, irmãos, jamais poderíamos ou podemos viver a vida cristã sem a abundância da manifestação da vida de Deus, porque é incompatível. Quem crê no nome de Jesus tem a vida incriada, a vida indestrutível, a vida que manifesta gozo, a vida que manifesta segurança, a vida que manifesta a liberdade, a vida que manifesta as virtudes divinas. Essa vida está em nós, e essa vida é decorrente de quando nós cremos no nome do Senhor. Por isso que este evangelho veio devolver às comunidades esta alegria da vida espiritual, o gozo em Jesus Cristo. E eu creio que isso é importante para nós hoje, nesses dias em que nós estamos vivendo, né, dias difíceis para todos nós, mas nós somos esses que temos a vida no nome de Jesus. Não é que nós teremos, nós temos hoje a vida no nome de Jesus. Vamos então aos versículos desta reunião, né? Nós vamos então ler os versículos 6 ao versículo 14, com essa visão, com esse pano de fundo, de que o Espírito Santo quer fazer com que cada cristão, cada fiel, olhe para Jesus como de fato ele é, com toda a sua glória, com toda a sua divindade. E esses versículos que nós estamos aqui, né, nós estamos dentro desses 18 primeiros versículos, chamados pelos estudiosos de prólogo, o sentido de que, nesses 18 primeiros versículos,
o Espírito Santo, através de João, destacou os pontos nos quais todo o evangelho iria decorrer depois. Então, os assuntos essenciais, fundamentais para o desenvolvimento deste evangelho estão nesses 18 primeiros versículos chamados de prólogo. Nós tivemos, nas reuniões passadas, né, o início no versículo 1 ao 5, e hoje nós vamos dar sequência no 6 ao 14. Eu vou ler para os irmãos, pedir que os irmãos acompanhem, tá bom? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz. Ele não era luz. Mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o versículo 6, né? Nós estamos vendo o apóstolo João aqui introduzir João, que conhecido também como João o Batista, mencionado nos outros 3 evangelhos, chamados sinóticos. Esses evangelhos apresentam já João Batista, e aqui João, o evangelista, ou João o apóstolo, ele vai falar, então, a respeito deste João, ainda que nesses versículos de hoje, brevemente, e por isso nós não vamos deter muito tempo para falar de João Batista, porque os versículos seguintes vão abordar mais especificamente a respeito de João Batista. Então, nas mensagens seguintes, nós vamos estar vendo e falando a respeito de João de uma maneira mais detalhada. Mas hoje, nós vamos seguir aquilo que o Espírito Santo fez de uma maneira textual. Ele está apresentando, então, o Espírito Santo está apresentando nos 5 primeiros versículos, como nós já falamos em reuniões anteriores. João está apresentando o Verbo, está mencionando e falando a respeito do Verbo, sem mencionar exatamente se se trata de uma pessoa, porque não fala de pai, não fala de mãe, não fala de cidade onde nasceu, não menciona qualquer característica humana a respeito dele, mas João está então falando deste verbo, essa palavra na língua original, logos, né? Uma palavra cheia de significado, no sentido de manifestar, de expressar, de autorrevelar Deus, né? Então, o verbo, a palavra, tem este poder de manifestar a Deus. É como se nós fôssemos fazer uma ilustração. Imagine que nós consigamos ser 100% sinceros e transparentes com tudo aquilo que nós pensamos, nós falamos, tá? Para a gente poder entender um pouco do significado da palavra logos. Então, imagine que o Pai são os nossos pensamentos, Deus, o Pai, são os nossos pensamentos. Então, eu olho algo, vejo uma cena, e os meus pensamentos eu digo assim, isto é lindo, nos meus pensamentos. Mas enquanto eu não verbalizo, quem está distante, quem está fora de mim, não sabe o que eu vejo a respeito daquela cena. Quando eu digo, isto é lindo,
As pessoas conseguem, então, entender o que eu estou pensando. Eu estou me revelando. Então, o Logos, o Verbo, a palavra, ela é essa autorrevelação de Deus. Quando o apóstolo João usa esse termo Logos, ele está fazendo referência à autorrevelação de Deus, à exteriorização de Deus com relação ao Verbo, ao Logos, de maneira que nós que estamos lendo possamos entender que este Verbo, ele estava com Deus, no sentido, então, que há uma distinção, mas este Verbo, este Logos, também não somente estava, mas era Deus. Então, quando João vem trazendo esse conceito para a igreja, mostrando que este Verbo, ele estava com Deus, e este Verbo é Deus, mostrando a sua divindade, pondo fim a qualquer discussão, se Jesus era somente um homem, se Jesus tinha somente a humanidade, o Verbo era Deus e ponto final. João define o Verbo como sendo Deus, estava com e era Deus, mostrando que, em algum sentido, né, quando a gente fala assim, do Pai, do Filho e do Espírito como pessoas, a gente usa essa palavra pessoas por falta de vocabulário humano para se referir à Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito guardam, embora sejam um único Deus, no que diz respeito à execução da sua obra, eles guardam alguma distinção entre eles, por isso que diz, estava com o Pai, o Filho, o Espírito, sendo somente um Deus, uma única essência, não é? Um Deus único, mas que se manifesta nessas três pessoas. Então, João, ele vem trazendo esse assunto tão glorioso, tão sensível, e ele mostra isso dessa maneira, deixando todos os seus leitores cientes de que o Verbo é Deus. Irmãos, se a gente terminar a reunião hoje, né, algo que a gente já ouve há muitos anos, a nossa vida cristã é marcada por isso, mas se isso for renovado no nosso coração, que o Verbo é Deus, que o Verbo é plenamente divino, e que Jesus, na sua encarnação, quando ele assume a forma de homem, já estou adiantando aqui o versículo 14, ele traz tanto o divino e recebe o que é humano, menos o pecado, e Jesus, então, manifesta esta forma única, exclusiva, de 100% homem e 100% Deus, num único ser, né? Este é Jesus. Então, retomando aqui, João está na eternidade mostrando que este verbo estava antes da criação, antes de qualquer outra coisa, antes da ideia de tempo, de espaço, o verbo estava ali, e aí ele traz outras características, né, outros adjetivos, diz que o verbo era luz, que a vida estava nele, que a vida era a luz dos homens, e aí ele, então, fala a respeito que essa luz veio para resplandecer nas trevas. Então, aí, de um modo abrupto, ele chega no versículo 6. Fazendo em si, irmãos, isso é maravilhoso, porque se, por um lado, João está no mais alto ponto, no cume, está lá em cima falando do verbo, né, mostrando que a vida estava no verbo, não existe possibilidade de vida fora do verbo, não existe luz fora do verbo. Ele, então, agora, ele vem e diz assim, houve um homem. Vejam, irmãos, como João quer fazer uma distinção. Quando ele está falando do verbo, ele não usa o termo homem, não faz referência à humanidade, ele está fazendo referência à divindade. O verbo é Deus. Mas quando ele vai, então, descer, ele vem no versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz,
mas veio para que testificasse da luz. Aqui, irmãos, há dois entendimentos, né? Os irmãos nossos que estudam, né, que a gente costuma falar, que são os estudiosos da Bíblia, são os mestres da Bíblia, eles entendem que há dois motivos para o apóstolo João escrever a respeito ou sair do verbo e entrar na questão de João Batista. Primeiro, porque João foi designado, escolhido por Deus, enviado por Deus, para ser aquele que viria preparar o caminho para o Senhor Jesus. João, nós não temos como dizer que João não foi honrado, que foi uma grande honra, um grande privilégio, que ele fosse, como diz lá em Mateus 33:3, né? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o entendimento a respeito da primeira razão é que João, ele tem essa condição específica da parte de Deus de ser aquele que vai anteceder o Senhor Jesus, que vai anteceder a manifestação do Verbo encarnado. Ele vem para preparar, para endireitar as veredas, para anunciar a luz. E ele, então, por ser este que tem este comissionamento, essa incumbência tão relevante, Jesus até mesmo diz de João que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Então, mostrando e seguindo a linha dos três outros evangelhos, não é? Antes de começar a falar de Jesus, os três outros evangelhos também mencionam a respeito de João Batista. Então, nós temos aqui João o apóstolo, ou João o evangelista, fazendo essa menção a respeito de João Batista, mostrando que ele foi um homem com uma comissão. E isso sempre nos leva a refletir e a meditar sobre a nossa própria situação. Se João foi alguém que foi chamado para ser testemunha, este também é a nossa, ou essa também é a nossa função de ser testemunha de Jesus. Não é? Em Atos, capítulo 1, quando o Senhor ascende, ele diz, eis que vos envio como testemunhas, né? Então, João foi uma testemunha da luz. E o testemunho dele serviu para preparar o caminho ao Senhor. E muitos vieram a crer por meio dele. Isso também, irmãos, de alguma maneira traz uma relação para nós, que nós somos esses que estamos preparando a segunda vinda do Senhor. João Batista preparou ou antecedeu a primeira, mas nós somos esses que têm essa comissão de preparar, de apressar, de esperar e apressar a vinda do Senhor. E nós devemos também, assim como João brilhou, manifestou a luz, que não era a luz dele, mas era a luz do Senhor, e ele brilhou e manifestou essa luz. Nós, como o texto também de Mateus nos diz, e é um texto que nós temos repetido bastante, que nós somos os luzeiros, né? Nós somos esses que foram incumbidos de manifestar a luz ao mundo. Então, esses primeiros versículos, né, de hoje, que falam a respeito de João, o Batista, eles nos fazem meditar e considerar diante do Senhor. Eu acho que cada um de nós deve questionar no sentido de indagar, Senhor, eu continuo exercendo o ministério de ser uma testemunha do Senhor. Eu tenho um testemunho. Alguém só é testemunha porque tem um testemunho. Então, alguém que estava num cruzamento, viu o acidente entre dois carros ali no cruzamento, né? Um passou no vermelho, e esta pessoa só é uma testemunha porque tem um testemunho, porque viu algo acontecendo, e agora ela pode ir para o juiz e dizer, olha, o carro amarelo não respeitou o sinal, passou no sinal vermelho e bateu no carro verde, que estava passando pelo sinal verde.
Por que que esta pessoa é uma testemunha? Porque tem um testemunho. Então, nós somos testemunhas do Senhor porque nós temos o testemunho de Jesus. E isso nos faz testemunhas neste mundo. A questão é que, se nós hoje, com o passar do tempo, temos sido motivados, nutridos, supridos, alimentados, renovados diariamente pela vida incriada, indestrutível, a vida eterna, a vida abundante. E se nós temos tido esta alegria de testemunhar a luz, nós não estamos em trevas. Nós não estamos mais em trevas. Nós recebemos a luz. E esta luz que hoje habita em nós, irmãos, nos faz luzeiros para os outros. Por isso que o nosso testemunho, ele precisa ser diariamente renovado. Você já viu, irmão, irmã, que só tem testemunho do que viveu há anos e que não manifesta mais alegria hoje, porque hoje ela já não tem mais um testemunho de contemplar a face do Senhor diariamente, e aí já não resplandece o brilho da glória de Deus diariamente. Isso é uma velharia que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não renovamos diariamente a nossa ida à presença do Senhor. Então, que esses versículos iniciais, né, como eu disse aos irmãos, nós não vamos olhar detidamente a respeito de João, porque os próximos versículos vão falar a respeito disso. E nós queríamos somente estar olhando para essa manifestação que a Bíblia dá a respeito de João, nesse sentido, de testemunha para testificar a respeito da luz. Veja a importância de nós nos enxergarmos e compreendermos o tamanho da responsabilidade que nós temos hoje. João Batista, ele está no texto sagrado, um homem que é mencionado nos 4 evangelhos, um homem que é citado pessoalmente por Jesus, porque ele foi fiel naquilo que lhe foi a incumbência, e ele não assumiu a condição de ser a luz, né? Os versículos seguintes, nas próximas reuniões, nós vamos ver, ele diz assim, claramente, eu não sou a luz, né? Mas ele é alguém que sabia que ele deveria testemunhar da luz. Por isso que João o Batista também é um exemplo, um modelo, uma inspiração para nós nesses dias em que há tamanhas trevas. Nós devemos nos considerar e questionar diante do Senhor. Senhor, eu tenho brilhado, eu tenho tido um testemunho renovado diante do Senhor para poder manifestar gozo, alegria, segurança, esperança, perseverança diante das pessoas que hoje vivem trevas? O que eu tenho falado com as pessoas, o tempo que eu tenho com as pessoas, eu tenho tido esse testemunho, eu tenho testificado a respeito da luz. Eu olho e vejo que as pessoas estão em trevas. Eu sei dessa verdade que sem Jesus, nenhum homem, por mais brilhante, inteligente e conhecedor em qualquer área do conhecimento humano, ele ainda continua em trevas. Irmãos, já pensaram nisso? Olha o que diz o versículo 4, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí o versículo 9 fala, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus é essa luz que ilumina todo homem. Se nós perguntássemos aqui, citem homens brilhantes, homens geniais, nós poderíamos falar alguns nomes do passado e do presente. Todos eles, sem exceção alguma, sem Jesus, estão nas mais profundas e densas trevas. E somente a luz que está em Jesus, ou a luz que é Jesus, o correto é, né?
a luz que é Jesus. É a única maneira deste homem ser iluminado e ver a sua condição de pecador, a sua condição de alguém que está distante de Deus. Se alguém não é iluminado pelo Senhor, ele pode ter todo o conhecimento, pode ter o QI mais elevado da humanidade, e ainda assim estará em trevas. Irmãos, pense nisso. Pense na sua família, que eu penso na minha família, nas pessoas que eu tenho contato, nos colegas de trabalho. Eles têm sido iluminados pelo testemunho da luz. Eles têm visto, os meus filhos têm visto a luz brilhar através de mim. A minha esposa, o meu esposo, meus pais. Vamos seguir? Versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui o apóstolo João, de uma maneira, de certo modo, né, intrigante, perturbadora, ele diz que o verbo estava no mundo, então Jesus, quando estava encarnado, quando se encarnou, estava no mundo que foi feito por ele. Vejam, né, como o Espírito Santo vai construindo um pensamento em que nós ficamos indignados. O verbo estava no mundo, e aí o Espírito Santo diz, o mundo foi feito por meio dele. Então, o verbo está neste mundo, que foi criado pelo mundo, mas o mundo não o conheceu. No sentido aqui, mundo nesse sentido de cosmos, né, envolvendo as pessoas, envolvendo essa mentalidade, esse sistema mundano, que exclui Deus e que faz o homem seguir a sua vida sem Deus. E aí, então, nesse primeiro versículo 10, a ideia que João está dizendo é o mundo no sentido de todas as pessoas, que houve a rejeição geral. E aí o versículo 11, há um estreitamento chegando ao povo judeu especificamente. Veio para o que era seu, falando do povo judeu. O versículo 10, mais essa conotação de todas as pessoas. E aqui o versículo 11, mais direcionado aos judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quero chamar a atenção dos irmãos para dois verbos aqui, conhecer e receber. Do versículo 10, o mundo não o conheceu. E o versículo 11, não o receberam. Para a gente poder entender o que aconteceu aqui, nós precisamos recorrer, os irmãos acompanhem comigo, aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 19 diz assim, é a conversa de Jesus, né? Jesus com Nicodemos, os irmãos conhecem, só para a gente ter isso aqui vivo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Gravem isso, irmãos. Porque feitas em Deus. O amor de Deus é tamanho, irmãos, que mesmo o mundo estando em trevas, Deus poderia, já nesse instante, condenar e destruir o mundo. Mas ele enviou algo que pudesse reverter a situação dos homens em trevas. Ele enviou a luz divina. Não há como alguém dizer que Deus não é amor, se neste ato em que o mundo está em trevas, ele envia a luz. Para quê, irmãos?
para que os homens iluminados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra venham se arrepender de suas obras más e, crendo em Jesus, recebam perdão dos pecados e a vida eterna. Quando o versículo fala, né? O versículo 9, o 9 é, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Veja que ato de amor da parte de Deus, ele veio para iluminar todo homem, sem distinção. Ele veio para provocar uma mudança, um arrependimento, né? Metanoia, uma mudança de mente, o entendimento de que eu, sem Cristo, estou afastado das promessas de Deus, estou sem herança, estou apartado de Deus, estou condenado à destruição eterna, e que em Jesus eu tenho o perdão dos pecados, tenho a regeneração, tenho a redenção, a remissão, sou justificado, recebo herança, me torno filho de Deus, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e estou em Jesus. O amor de Deus pelos homens, por isso que a gente entende João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Nesse prólogo, nós estamos vendo o que João desenvolve mais adiante, aqui ele está falando assim, Deus olhou para o mundo em trevas, e se compadeceu dos homens em trevas, e enviou a luz, para que a luz resplandecesse nas trevas, e pudesse iluminar o rosto de todo homem pudesse ser iluminado, e ver em sua própria face, a face do unigênito Filho de Deus, e pudesse contemplar como por espelho a glória do nosso Senhor. Vejam, irmãos, mas aqueles que amaram mais as trevas, rejeitaram a luz, disseram, não, Jesus, não queremos o Senhor. Não queremos a tua verdade que liberta, não queremos a tua verdade que regenera, não queremos a tua verdade que dá esperança, não queremos a tua verdade que dá vida, nós queremos trevas, porque as nossas obras são más. Então a luz separa trevas. E Jesus vem separar. Se por um lado Jesus não veio ainda para condenar o mundo, mas para salvá-lo, isso é o texto também de João, mas toda a obra de salvação de Jesus implica em condenação. Quando Deus salvou Noé e sua família, condenou os outros que rejeitaram a pregação da justiça feita por meio de Noé. Quando Jesus anuncia que ele é a salvação, que não há salvação em nenhum outro homem, quando alguém rejeita Jesus, ele mesmo se condena. Então, por isso que também o texto de Lucas diz que Jesus veio como espada. Ele veio para fazer separação. Ele veio para fazer distinção. Ele distingue luz e trevas, vida e morte. Por isso que o amor de Deus se manifestou tão abundante na pessoa de Jesus que ele veio iluminar os homens para que os homens deixem as suas más obras. Mas os homens não aceitaram isso e optaram por suas obras más. Vamos seguir? Aí nós chegamos, então... Por que eu falei desses dois verbos, né? Conheceu e recebeu. Do versículo 10 e 11. Porque o mundo não o conheceu e os homens não o receberam. Agora, olha a ideia contrária que é apresentada no versículo 12 e 13. Acompanhem comigo aí, irmãos. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, João agora mostra o seguinte: se por um lado Jesus veio
para os homens o rejeitaram. Se Jesus veio para os judeus os rejeitaram. E aí, nós poderíamos dizer assim, como então alguém pode receber a luz? Como alguém pode então ser iluminado? Como alguém pode ter acesso a essa luz, pode ter acesso ao verbo? O versículo 12 de João vem nos dizer isso. Mas a todos quanto o receberam. Irmãos, receber aqui é uma palavra que na língua original significa tomar, levar consigo, a fazer-se associar. Então João está dizendo, todos quanto receberam o verbo, todos quanto creram na verdade do verbo, todos quanto reconheceram que Jesus verdadeiramente, o verbo de Deus, o verbo que era Deus, se fez carne, habitou entre nós, habitou entre os homens, que foi à cruz, recebeu sobre si os pecados de toda a humanidade, foi morto, ressuscitou, ascendeu aos céus e foi entronizado. Quando alguém crê nisso, quando alguém olha para essa verdade, ouve essa verdade, conhece essa verdade, diz, é isso mesmo. O que acontece? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? A nossa tradução fala poder. O versículo, né, ou a melhor tradução, não é tanto de poder, mas é de direito, de privilégio. Nós recebemos o privilégio, nós recebemos o direito, nós recebemos a honra de nos tornar filhos de Deus. O Evangelho, irmãos, não fala somente, vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. O Evangelho não fala somente de perdão de pecados. O Evangelho fala que nós somos perdoados, o perdão de pecados é o primeiro passo para romper, para tirar a barreira de separação entre os homens e Deus. Quando o pecado é retirado, o caminho fica aberto, o homem pode se achegar a Deus, e o destino, o objetivo, o alvo maior, não é o perdão, mas é o relacionamento paterno com Deus. É criar um relacionamento de filiação, de paternidade com Deus. É fazer com que estes homens que estavam em trevas, que estavam destinados à destruição, à condenação, agora, uma vez iluminados, eles recebem o privilégio de serem feitos filhos, nenês, crianças, né? Os irmãos sabem, há uma distinção dessa palavra filhos, né? E João aqui não usa a palavra filhos no sentido maduro. João está dizendo assim, nós nos tornamos crianças, nós nos tornamos tenros, nós nos tornamos esses que são nascidos de Deus, pequenininhos. Nós temos esse privilégio de que nós não fomos somente perdoados, e a obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição não somente perdoou o nosso pecado, mas nos vinculou a Deus num relacionamento paterno que não pode mais ser destituído. No direito, há uma ação judicial extrema, em que o poder paterno é retirado. A pessoa deixa de ser considerada legalmente pai ou mãe, e algum outro pode assumir a condição de pai ou de mãe. Quando alguém é gerado de Deus, quando alguém nasce de Deus, se torna filho de Deus, nós recebemos o privilégio que não pode ser mais destituído, nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui é importante, irmãos, quando João está falando isso, ele está dizendo que a maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus é aos que creram no nome de Jesus. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, nós falamos de toda a obra de Jesus, porque o nome de Jesus, Jeová, o Salvador, ou a salvação de Jeová, traz especificamente essa carga das boas novas. O homem condenado recebe luz,
se arrepende, crê na obra de Jesus, é regenerado, nasce de Deus, se torna uma criança em Deus, um filho de Deus, e agora ele está num relacionamento indissolúvel com Deus, que será agora chamado por essa criança de pai. E Deus se alegrará de ouvir a voz desses filhos chamando a Deus de pai. E vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Perceba, irmãos, como o coração de Deus rejubila quando nós nos voltamos a Ele como Pai. Quero seguir com os irmãos aqui, e dentro desses versículos 12 e 13, nós vamos continuar ainda, mostrar um ensino importante para rechaçar um desvio das Escrituras, que é chamado a paternidade universal de Deus. Há quem ensine que Deus é pai de todo homem e que o anúncio do evangelho destina-se somente a dizer às pessoas: você sabia que você é filho de Deus? E que você e que Deus é o seu pai, e que todos os privilégios de filho de Deus já são seus? Esse ensino de João, ele vem mostrar o equívoco do universalismo, ou da paternidade universal de Deus, mostrando que há uma exigência, não minha, não do apóstolo João, mas o Espírito Santo de Deus, que alguém receba e creia no nome de Jesus. Se alguém precisa receber, quem não receber, não é filho de Deus. Todos os homens e mulheres que nascem na condição de criatura, e não de filhos de Deus. Só se tornam filhos de Deus quando creem em Jesus, quando creem em sua obra e o recebem, ou seja, quando se apropriam. Aquilo que Jesus fez não está somente na cruz, agora é meu, pertence a mim. Jesus morreu por mim, Alex. Jesus foi à cruz em meu lugar. Não sei se foi no lugar dos irmãos. Os irmãos entendem porque eu estou dizendo assim. Mas foi no meu lugar. Jesus padeceu pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Eu era um filho da ira, eu era inimigo de Deus. E quando eu creio, me aproprio, tomo posse, eu declaro que realmente Jesus foi à cruz por mim, que ele morreu, ressuscitou, e ascendeu e foi entronizado, e hoje ele é o Senhor. Quando eu creio, quando eu recebo, quando eu confesso isso, eu recebo o privilégio de ser filho de Deus. Todos os homens, nascidos da carne, nascidos do sangue, biologicamente gerados, são somente criaturas. Eles não têm a salvação, eles não têm a regeneração, e só vão experimentar a regeneração e a salvação quando vierem a cumprir o versículo 12 de João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o privilégio, deu-lhes a dignidade, deu-lhes a honra, deu-lhes a capacidade de serem feitos crianças, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso, irmãos, como é importante a nossa pregação do Evangelho de uma maneira bíblica. A maneira bíblica de pregar o Evangelho passa obrigatoriamente pelo pecado, pelas trevas, pela condição de transgressão do homem, pela lei, porque senão nós nunca vamos dar conhecimento completo às pessoas a respeito do nome de Jesus. Isso não significa que nós começamos a pregação do Evangelho dizendo: você sabia que você é um pecador destinado ao lago de fogo e que você já está condenado? Não. Nós
ao anunciar, ao discipular, ao ensinar alguém a respeito das verdades, em algum momento, nós vamos ter que apresentar isso a elas, para que elas tenham uma compreensão bíblica e entendam e conheçam e saibam como elas podem experimentar a salvação genuína do Evangelho. Por isso que o versículo 13 diz assim: aos quais não nasceram do sangue. Primeiro, João está aqui mostrando que a ideia dos judeus de que eles, por serem judeus, por descenderem de Abraão, já estariam salvos e eles teriam esse privilégio. João, por meio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo por meio de João, vem dizer o seguinte: esses que creram e receberam não nasceram do sangue. Não é uma questão de linhagem sanguínea. Não é uma questão de descendência. Vamos procurar se na minha ascendência eu tenho alguém que descende de Abraão. Se eu sou judeu, não é isso. Ser gerado filho de Deus não depende de sangue, nem da vontade da carne, a questão do relacionamento, né? Alguém nascido biologicamente, nem da vontade do homem. Os pais podem querer que os filhos sejam salvos, e todo pai deseja isso ardentemente, que o filho experimente salvação. Você pode nascer num país que se declare de credo religioso, numa família que se declare cristã, mas você não vai ser um filho de Deus se não experimentar o receber e o crer, se não conhecer o nome de Jesus. É isso que o apóstolo João está trazendo como ensino saudável, doutrina saudável, pura, para fazer com que a igreja seja firme, robusta e alegre. E que não haja no seio da igreja os falsos convertidos. Aqueles que, por uma mensagem superficial do evangelho, que anunciam: você já é filho de Deus, eu quero aqui, estou batendo na sua porta para dizer que você já é filho de Deus, você sabia que Deus é o seu Pai. Venha conosco, venha conhecer os privilégios da família de Deus. E a pessoa permanece anos sem ter tido arrependimento. Quando Pedro e os 11 se levantaram e disseram em Jerusalém: vós matastes o autor da vida. E aí eles, compungidos pelo Espírito Santo, disseram: o que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos e crede, e sejais batizados. Se não tiver o arrependimento, se a luz da vida, se a luz que é Jesus, se a palavra de Deus que é a luz não iluminar, e se nós não formos fiéis na pregação do evangelho, irmãos, nós podemos fazer com que pessoas acreditem que tenham a salvação sem nunca verdadeiramente terem experimentado a salvação. Por isso que o ensino do Espírito Santo, ele é categórico em dizer a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome. Por isso que nós precisamos amar a pregação do evangelho, ter paciência no discipulado, ter paciência em levar a verdade. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Não é isso que diz Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13? Então, nós não podemos ter pressa. Por um lado, sim, nós temos pressa no seu evangelho. Por outro, não podemos ter pressa quando nós pregamos o evangelho, porque isso é algo muito sério. Para a gente ir chegando e concluindo aqui, irmãos, eu quero ver alguns versículos com os irmãos, então. Eu vou ler os versículos, peço que os irmãos anotem, porque não vai dar tempo de esperar os irmãos para fazer a leitura, tá bom? Confirmando isso, né, o versículo 12, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos vós
sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Alguém pode ser filho de Deus sem ter fé em Jesus Cristo? Não. Aí o versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, a saber, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Atenção aqui, irmãos, para que vos torneis por elas co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que nós recebemos com o Evangelho, a condição de filhos de Deus, nos dá participação na natureza de Deus. Irmãos, que haja um gozo, uma alegria, que isso haja em mim, que haja nos irmãos, que nessa noite o Espírito Santo nos ilumine e restaure, eu vou usar esse termo, né? O privilégio, o peso, a glória de ser filho de Deus. De ter hoje Deus como Pai e nós estarmos num relacionamento. E que tudo que Jesus experimentou foi para nos dar um relacionamento com Deus. Para que nós estejamos plenamente destinados, guiados, convertidos ao relacionamento com Deus. E que nós vivamos a plenitude. Saber que Deus é nosso Pai, nos sara, nos cura, irmãos, nos dá libertação. Saber que Ele nos protege, que Ele nos alimenta, que Ele cuida de nós e que Ele está diretamente ligado no nosso crescimento, para que crescendo como filhos de Deus, nós nos tornemos como Ele e que o amor que Ele tem pelos homens alargue o nosso coração, fazendo com que nós amemos também a todos os homens. E aqui, para nós concluirmos, irmãos, o versículo 13, né, termina com essa ideia do que nós estamos falando, né, que o homem só pode nascer espiritualmente de Deus. A ação humana não tem nenhuma capacidade de gerar um filho de Deus, é uma ação puramente divina, é o que o versículo 13 diz, mas de Deus termina dizendo, né, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se eu e se você hoje somos filhos de Deus, eu e os irmãos podemos agradecer a Deus. Deus, pela sua vontade hoje, eu sou seu filho. Né? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O que diz aqui? João, então, quer rebater também, irmãos, mais um pensamento que estava se infiltrando nas comunidades, nas assembleias do primeiro e segundo século. Um pensamento de que a matéria era absolutamente má, e a matéria sendo má, Jesus jamais poderia ter se encarnado, jamais poderia ter assumido um corpo humano. E quando se via Jesus, era como se ele fosse um plasma, como se ele fosse algo imaterial. Porque Jesus, se ele assumisse um corpo, a carne, aí a carne, a matéria por ser má, Jesus seria mau. Essa corrente, então, refutava que Jesus havia se encarnado. João, então, ele sem rodeios, guiado pelo Espírito Santo, ele vem usar o termo mais forte e mais preciso e pleno para afastar essa ideia de que Jesus jamais teria assumido um corpo humano. Então é dito, e o verbo se fez carne, abertamente, de modo muito, muito claro. O Espírito Santo está dizendo assim,
E o Verbo assumiu a carne humana, se fez homem, num corpo humano. Ele toma o corpo humano e ele então se encarna em Jesus, o Verbo se encarna em Jesus, nasce a criança do ventre virginal de Maria, pela concepção do Espírito Santo, e este Verbo, então, agora está entre nós. E João declara, né? Ele habita, agora ele se torna o tabernáculo. E João está fazendo uma referência nítida, clara, usando uma palavra específica que foi usada no Antigo Testamento, tanto para o tabernáculo de Moisés no deserto, quanto para o templo. E aí João, irmãos, se rompe de alegria, né? Ele extravasa. Ele, logo que ele dá a notícia que o Verbo se encarnou, né? Se fez, habitou entre nós. Veja, irmãos, o que ele diz. Ele veio cheio de graça e de verdade. João está num puro êxtase para dizer que este Verbo, esta luz, a vida, este ser que estava antes do tempo e do espaço, o próprio Deus que assume a carne humana, ele veio manifestar graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Irmãos, essa ideia de que Jesus assume o tabernáculo, que o lugar onde Deus quer habitar com os homens, agora encontra uma casa que é o corpo de Jesus, né? Corpo humano de Jesus. Este tabernáculo, ele é revestido de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Só para os irmãos entenderem como João, ele está em êxtase aqui, eu quero ler, eu vou ler Êxodo 40 para os irmãos, e depois vou ler 1 Reis. Êxodo 40, mostrando o que aconteceu quando Moisés edificou o tabernáculo, e 1 Reis, quando Salomão edificou o templo, o que aconteceu, e por que esse versículo 14, quando fala de graça e de verdade e de glória, ele é no sentido mais absoluto da palavra, tremendo, maravilhoso, irmãos. Acompanhe comigo, então, Êxodo 40, 33 e 35. Rapidamente, irmãos. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esse foi Êxodo 40, 33 ao 35. E aí anotem aí para os irmãos depois, os que quiserem lerem 1 Reis 8, 10 e 11. Então, nós vimos sobre o tabernáculo, agora sobre o templo. 1 Reis 8, de 10 a 11. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Sempre, irmãos, quando há a casa de Deus, quando Deus encontra lugar com os homens, essa casa de Deus é cheia de glória. Quando o Espírito Santo diz aqui, quando João diz aqui, que houve então um tabernacular, Jesus armou um tabernáculo. Este tabernáculo agora que encontra a divindade com a humanidade, né? A Deus está no meio dos homens novamente. Não mais
no tabernáculo, não mais no templo, mas agora em Jesus. O que acontece com este tabernáculo, irmãos? O que acontece com essa casa? Essa casa, ela é cheia de graça, é cheia de favor imerecido, é cheia de bondade, é cheia de perdão, é cheia de misericórdia, é cheio de compadecimento. Jesus veio cheio de graça, ele não veio cheio de ira, cheio de justiça, cheio de punição, ele veio cheio de graça para mim e para os irmãos. E ele trouxe a verdade. Nós não precisamos mais ser enganados, permanecer na mentira, procurar conhecer onde está a verdade. Nós encontramos a verdade. A verdade está em Jesus. E esta casa, então, ela é revestida de glória. Ela é tomada de glória e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Por que a palavra unigênito? Porque Jesus, nesse aspecto exclusivo, único, de um ser que abriga 100% a Deus e 100% homem, sem pecado, só está em Jesus. Ele é o único Filho de Deus capaz de fazer isso. Então, irmãos, eu vou parar aqui. Tinha mais um pouquinho para falar que eu tinha separado isso aqui como aplicação para nós, diante disso aqui. Talvez eu ocupe um tempinho amanhã para a gente aplicar. Qual é a aplicação disso que nós vimos aqui como filhos de Deus? Era que eu tinha separado para a gente poder falar, mas o tempo de hoje esgotou e eu queria rogar ao Senhor e rogar aos irmãos que nós clamemos ao Senhor, Senhor, eu quero novamente ter o pleno gozo de ser o filho de Deus. Eu quero jubilar de ser um filho de Deus e ter sido conduzido e ser introduzido num relacionamento indissolúvel com o Senhor, que é o meu Pai. Eu quero ser iluminado e entender o que é ser filho de Deus, os privilégios de ser filho de Deus, crescer sendo conduzido pelo meu Pai, estar com o meu Pai, viver com o meu Pai, abraçar o meu Pai, experimentar o amor de Deus, que o Espírito Santo possa resgatar em cada um de nós, se eventualmente alguém perdeu isso, e que a vida indestrutível, a vida eterna, a vida a plena, absoluta, a vida abundante, faça o nosso coração palpitar nessa noite. Em nome de Jesus.